Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um estudo do seminário As Revelações do Apocalipse. E a lição desta semana é As 7 cartas de Jesus e suas mensagens esquecidas. Evidentemente que aqui estamos falando das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Eu convido você a ler comigo o texto bíblico que está em Apocalipse capítulo 1, no verso 10 e 11, que diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então aqui João teve uma visão, e foi dito para ele que o que ele visse nessa visão, ele escrevesse num livro e enviasse a essas 7 igrejas. Mas não existiam apenas 7 igrejas, existiam outras igrejas. Mas é interessante saber que essas 7 igrejas a quais João foi recomendado escrever, elas representariam a totalidade do povo de Deus ao longo da história, representada por essas igrejas. Essas igrejas teriam características e peculiaridades que indicariam a situação espiritual do povo de Deus ao longo dos séculos. A primeira igreja a qual João foi orientado a escrever era a igreja de Éfeso. Éfeso foi a igreja doutrinariamente mais pura, porque era a igreja logo após Jesus, da era dos apóstolos. Outra coisa que é interessante que nós saibamos é a seguinte: essas 7 igrejas ficavam localizadas na Ásia Menor, local hoje conhecido como a Turquia. Então a igreja de Éfeso era a igreja da pureza apostólica. Era a igreja também do primeiro século. A segunda igreja, a qual foi dito que João escrevesse, foi a igreja de Esmirna. Dentro do elogio feito à igreja de Esmirna, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Então, aqui no segundo período da era cristã, da igreja cristã, ainda havia uma questão doutrinária muito interessante. Mas foi um período de perseguição e martírio. Passamos então a falar agora da terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Aqui nós já vimos algo um pouco diferente, acompanhem vocês aí. Conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Um ponto positivo. Mas olha só a reprovação. E tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Aqui já há um chamado de atenção para a igreja de Pérgamo, era dos compromissos. Vamos avançando aqui no tempo e chegamos à igreja de Tiatira. Olha que interessante o que é dito à igreja de Tiatira. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Então se vê muita coisa positiva dentro do período de Tiatira, né? O período de Tiatira foi a era da apostasia. Muitos e muitos cristãos apostataram de sua fé. Passamos então para a próxima igreja, a igreja de Sardes. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto.
umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras. Então aqui a reprovação já é mais forte, né? Conforme os séculos iam passando, a igreja ia perdendo aquela pureza doutrinária do tempo dos apóstolos. A próxima igreja é a igreja de Filadélfia. Olha o que é dito a Filadélfia. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Então, apesar das dificuldades espirituais passadas pela igreja de Filadélfia, ainda há um elogio bastante significativo. E foi dentro do período da igreja de Laodiceia que começou a grande expansão do evangelho e a inauguração das casas publicadoras que iriam difundir a palavra de Deus ao redor do mundo. E finalmente chegamos à última igreja, a nossa igreja atual, né? A igreja de Laodiceia. E o que é dito à igreja de Laodiceia é muito preocupante. Olhem só. Não és fria nem quente, porque és morna, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, a última das 7 igrejas, a igreja atual que nós estamos vivendo, a igreja de Laodiceia, seria conhecida pela sua mornidão espiritual. Aí vem o conselho para nós nos dias atuais. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, e vestiduras brancas, e colírio para ungires os teus olhos. É uma igreja que se considera autossuficiente, mas na verdade ela está enganando-se a si mesma. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, aqui de uma maneira bastante resumida, nós falamos das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Começamos com a primeira igreja, a igreja apostólica, a igreja de Éfeso, e terminamos falando da igreja atual de nossos dias, a igreja de Laodiceia. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a semana que vem.